Oi, gente, tudo bem? Nossa aula de hoje é sobre nível de organização dos seres vivos, onde eu, Danilo Fernandes e Alessandra Borges, juntamente com vocês aí de casa que estão nos assistindo, vamos tentar compreender como ocorre esse nível de organização que vai desde uma célula até um organismo. Então, os seres vivos, eles possuem diferentes graus de organização que estão relacionados com a sua complexidade. O que isso quer dizer? No decorrer dessa aula, vamos passar a compreender que nós somos formados por um conjunto, e esse conjunto ele vai ditar função e complexidade. Então, vamos ter célula, vamos ter tecido, vamos ter órgãos, vamos ter sistema e vamos ter organismo. Por exemplo, meu braço aqui, que eu estou movimentando e vocês estão observando aí do outro lado da telinha. Ele é formado por célula, ele é formado por tecido, ele é um órgão, né? O osso é um órgão, a minha pele aqui que vocês estão vendo é um órgão, e todo esse conjunto, todo eu, o ser humano, né, Homo sapiens, sou um organismo. Então, somos um organismo complexo a nível de organização, que vai desde célula, passando aí por todo esse conjunto até um organismo. Como eu falei, né, somos formados por célula, tecido, órgão, sistema e organismo. E é esse nível de organização aqui que vamos estudar a partir de agora na nossa aula. Na nossa aula anterior, que foi sobre célula animal e célula vegetal, compreendemos que todos os seres vivos eles são formados por uma estrutura. E essa pequena estrutura é denominada de célula. Então, célula é a unidade básica da vida. Vimos também que os seres vivos eles podem ser uni- e pluricelular. Dando um exemplo aqui de um ser vivo pluricelular. Nós, seres humanos, que possuímos diversos tipos de célula, por exemplo, células do cérebro, do músculo, da pele. Então, essas células elas possuem diferenças umas das outras e funções diferentes. Então, apesar de possuírem, né, o mesmo material genético, as células elas desempenham um papel diferente pelo nosso corpo. Então, as células elas são importantes, né, porque elas vão exercer diversas funções que vão ser essenciais para a nossa sobrevivência. E essas células elas se agrupam e funcionam em conjunto para fazer seu corpo funcionar. Então, como eu falei, as células, em união, em conjunto, elas vão exercer uma determinada função. E essa união, esse conjunto de célula, é o que denominamos de tecidos. Então, células unidas, iguais, atuando juntas para uma determinada função, temos os tecidos. As células que apresentam estruturas e funções semelhantes estão agrupadas bem juntas, formando os tecidos. Exemplo, músculos humanos, né? O tecido muscular. Então, ele é formado aí por um tipo de células especializadas, estrutura e função semelhantes, que vão aí ficar encarregadas de contração e relaxamento. Aqui nessa imagem microscópica podemos ver o músculo, né? O tecido muscular, formado aí por células especializadas que vão exercer a mesma função e possuem a mesma estrutura. Existem somente esse tipo de tecido? Não, temos tecido cartilaginoso, exemplo, nosso nariz, nossa orelha é formado por tecido, né, cartilaginoso. Temos o tecido sanguíneo, temos o tecido adiposo, né, gordura. E esse conjunto, por exemplo, se pegarmos um tecido cartilaginoso, um tecido adiposo, um tecido muscular, vamos formar os órgãos. Então, os tecidos compõem os órgãos, estruturas com função específica nos seres vivos. Então, os órgãos são muito importantes, né? Eles são constituídos de tecidos que vão exercer uma determinada função no nosso organismo. Cérebro, pulmão, coração.
intestino. Então, tudo isso é exemplo de órgão. Então, o tipo de tecido que compõe cada órgão está relacionado à sua função, que foi o que já debatemos nos slides anteriores. Recapitulando, os tecidos são constituídos por célula e o conjunto de tecido irá formar um órgão. E eu trouxe o exemplo aqui do coração, que é um órgão, né, constituído aí de diversos tecidos que vai exercer uma determinada função para o nosso corpo, para o nosso organismo. Então, por exemplo, o tecido muscular, ele vai permitir que o sangue seja, né, bombeado para o restante do corpo, transportando aí nutrientes, oxigênio. E o conjunto de órgãos? O que é que vai formar? É o que vamos ver agora, né, com a Alessandra. Então, pessoal, agora nós vamos falar sobre os sistemas. E o que são os sistemas? Os sistemas, eles vão ser um conjunto de estruturas que vão ser formadas pelos órgãos, que vocês viram um exemplo anteriormente. O coração, o fígado, o pulmão, enfim, nossos órgãos eles vão formar em conjunto os sistemas. E esses sistemas eles vão funcionar de uma forma integrada, ou seja, elas vão funcionar juntas, vão funcionar em conjunto para realizar diversas funções no nosso corpo e no corpo de outros animais e de outros seres vivos. Nós temos aqui, por exemplo, o sistema cardiovascular, que é o sistema do nosso coração com nossas veias, nossas artérias, que vão, né, fazer aquele fluxo sanguíneo para o nosso coração. E ele possui vários órgãos, por exemplo, o coração, que vai fazer o sangue circular pelo corpo. Então, esse sistema ele vai funcionar em conjunto com diversos órgãos, com diversas estruturas que vão desempenhar essa função de levar o sangue pelo nosso corpo. E esses sistemas? Esses sistemas em conjunto, vários sistemas vão formar um organismo, vão formar os organismos. E o que é um organismo? Um organismo, ele é composto, ele é constituído por um conjunto de sistemas, ou seja, por vários sistemas, seja ele animal ou vegetal. Por exemplo, uma árvore ela também é constituída por diversos sistemas, estruturas de um vegetal. E nós, seres humanos, também somos compostos por diversos sistemas. Nós somos um organismo, o vegetal é outro organismo, o animal, por exemplo, uma ave, é um outro organismo. Todos somos organismos. E tudo que nós vimos anteriormente nos slides vão funcionar como um conjunto. Ou seja, a célula vai funcionar num conjunto para formar um tecido. Os tecidos vão trabalhar em conjunto para constituir órgãos. Órgãos vão trabalhar junto para constituir sistemas e sistemas vão trabalhar juntos, realizando funções para constituir organismos. E para isso fazer, né, a funcionalidade para os seres vivos poderem viver. Nós, seres humanos, por exemplo, nós somos um organismo e nós somos compostos por diversos sistemas, como o cardiovascular, como o digestivo, o sistema nervoso, o sistema muscular e muitos outros tipos. Várias plantas também, elas possuem sistemas e tecidos próprios, ou seja, é claro que a constituição é diferente de um animal, mas a planta também possui estruturas vegetais próprias e isso também faz dela um organismo constituído por vários sistemas. Então, vamos relembrar aqui os níveis de organização. Nós temos a célula. A célula ela é a unidade morfológica funcional dos seres vivos, ou seja, ela sendo pluricelular, ou seja, constituída de uma célula, por duas células ou mais, ela vai trabalhar em conjunto para poder constituir
tecidos que já são esse conglomerado, esse conjunto de células e de substâncias intercelulares, ou seja, uma célula, 2 células, 3 células, milhares de células vão se juntar, vão se especializar em alguma função ou funções, vão constituir tecidos que também vão ser especializados e vão constituir funções para constituir órgãos, por exemplo, um coração, um fígado, um pulmão, um osso. Ou seja, um órgão é um conjunto de vários tecidos. E vários órgãos vão constituir um sistema. Um sistema é um conjunto de órgãos, é o que vai formar um ser vivo, por exemplo. Nós temos um órgão, um osso. E um conjunto de vários ossos vão formar o esqueleto de algum animal, por exemplo, aqui de uma árvore, um sistema. E um conjunto de vários sistemas ósseos, musculares, nervosos, vão constituir um organismo completo. Tudo bem? Então é isso, pessoal. Muito obrigada. Nós vamos enviar uma atividade para vocês. E vocês, por favor, enviem para o e-mail do professor. Um beijo, até a próxima aula.